Fala, vascaínos! Como vai? Tudo bem com vocês? Bom, vou trazer as notícias de sábado, né? Sábado agitado aqui no Vasco. Mas antes vou pedir encarecidamente para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, tá? Bom, sem demora, vamos para a notícia do Vascão. O Alan Cleilson, desculpa. Fala, Nicola, e o Brian Rodrigues no Vasco? Alan, ontem o Vasco mandou uma segunda oferta pro América do México. A primeira oferta tinha sido de 4 milhões de dólares, recusada. A segunda oferta, não sei o valor, mas certamente superior aos 4 milhões de... Deixa eu ver se eu consigo alguma atualização por uma outra ponte. Estava conversando com uma pessoa próxima ao André Jardine, para saber como é que o Jardine tem acompanhado essa possibilidade. Se depender do André Jardine, técnico brasileiro que comanda o América, que tem muito moral por lá, recentemente recusou proposta do Botafogo, dá para dizer que o André Jardine é contra a venda do Brian Rodrigues. O que eu acabei de ouvir é que o Brian é o único ponto esquerda do elenco, e o Jardine gosta demais dele, tá? Nicola, mas na temporada passada ele não foi o titular. Não foi um titular, mas era tipo um 12º jogador. Na rodada passada, por exemplo, o Brian Rodrigues foi titular, inclusive deu assistência para o gol. Então a informação que eu estou passando aqui, de forma exclusiva, é que se depender do André Jardine, o Brian Rodrigues não será negociado. O que tem sido publicado lá no México é que o Brian Rodrigues quer ir embora. Meio que está forçando a barra e pediu para sair. Quer inclusive jogar no Brasil, ele já aceitou a oferta, tá? Pouquinho sobre o Maquis, que é um venezuelano que pertence ao Valladolid. O Vasco não fez proposta oficial, mas já sondou demonstrando interesse. Jogador é um extremo esquerdo com pé direito, então um ponta esquerdo que joga com pé direito, tá? Jogador da seleção venezuelana que foi colocado no mercado, porque não tem conseguido, tem uma concorrência grande lá no Valladolid. Então, tô para dizer para vocês que o Maquis pode acabar pintando no Vasco, tá? Não vai ser uma negociação muito difícil, porque a concorrência lá é grande, tá? Então, tô sentindo que pode até pintar negócio por lá. Nicola traz atualizações sobre Brian Ocampo oferecido ao Vasco. Confesso que não havia ouvido nada sobre ele. O Brian, com quem o Vasco conversa com algum tempo, é o Brian Rodrigues, né? Vasco estaria interessado no atacante Brian Ocampo do Cádiz, formação do Agents Football. Uma conta de 295 seguidores também, hein? Vou mandar mensagem. Ele é do Valladolid ou do Cádiz? Falam... teria oferecido do Cádiz, ele é do Cádiz. O Darwin Maquis do Real Valladolid que teria sido. Vamos perguntar para o Bruno Maziotti. Argentino Bueno, fanático, Campeonato Carioca é apenas um laboratório, começamos bem com o time titular. É isso, é bem isso também, entendeu? O time do Campeonato Carioca nesse início é exatamente para isso, para dar um arranque, começar a ajustar a máquina, dar uma azeitada ali e vambora. Então, assim, o que eu vejo hoje positivo, Paulinho ter feito um gol, bacana, o cara voltou de cirurgia, quase um ano fora, volta, faz o gol, que abre um caminho, um gol logo no primeiro tempo, a atuação do Tietê é muito boa, povoando o meio-campo, que é uma característica dele, trazendo o time de trás para frente, empurrando o setor de meio-campo. Gostei da movimentação do Coutinho, apesar de não ter dado nenhum chute fora da área, André. Gostei da movimentação dele. Gostei da entrada do Puma Rodrigues, que mais uma vez ofensivamente foi bem. A nossa dupla de zaga, nenhum susto. Gostei também do que vi. Então, assim, é um time que tem muita coisa para evoluir. Agora, claro, está longe do ideal. Puxa, o mundo ideal e o mundo real. São dois mundos. Qual que nós queremos? O mundo ideal. Mas vamos viver o mundo real? Dentro do mundo real, a nossa zaga foi bem, o nosso meio-campo povoado, agrupado, linhas próximas, possibilitou uma segurança para esses zagueiros, né? Acho que isso a gente pode enxergar com total tranquilidade. Os laterais sem sustos, e o Verratti matador na hora H. Na hora que precisou dele matar o jogo, 2-0, estava ali dentro da área.
Pô, Fábio, então esse Vasco vai dar trabalho, aquela brincadeira que usam muito meu meme, até o Dan Lessa já usou, um abraço pro Dan. Cara, é cedo pra gente avaliar, mas a gente olha no papel, é um time mais forte e que já num primeiro momento, o time fez um bom jogo. O Maxime Domingues entrou bem no jogo, eu não achei que ele entrou mal no jogo, não. Teve uma bola, Maciel, que ele perdeu uma chance, que o pai arranca, dá nele, e ele tenta dar uma chapada, meio que cavando assim para tirar do goleiro, não precisava. E aí ele perdeu a chance, uma chance boa de gol. Realmente desperdiçou uma boa chance de gol. Mas assim, é um time que passa a ter peças, passa a ter opções para o segundo tempo. E não acho que a questão de abdicar, de atacar depois de 1-0, não possamos, nesse momento, Roberto, fazer uma ligação com o fato de estar no início de temporada ainda. Desgaste físico, falta de preparo para exatamente manter o time acelerado. Agora, vai ser a tônica do Vasco? Espero que não. Mas se for e souber comandar as ações, menos mal. Mas nesse momento, com pontas que não tem no time, o desafogo diminui. Você depende mais dos laterais, dos meias que infiltrem por ali, que no caso é o Alex Teixeira e o Coutinho, os dois caras têm que fazer isso. E isso aqui, que eu ia finalizar o comentário, Vander, falando exatamente sobre isso. E o melhor, a gente não toca no nome do Léo Jardim. Em qual momento que a gente falou assim, cara, o Léo Jardim ficou exposto, quase que o Léo Jardim, se não tá ali, a gente dá ruim. Não teve. A gente não precisou falar do Léo Jardim. Isso é ótimo. Eu acho isso ótimo, porque mostra que o time não estava exposto, o time não foi sufocado pelo adversário. Isso é espetacular, porque mostrou que a escolha do Fábio Carille foi acertada. Se não fosse, a gente já está falando do Léo Jardim aqui o tempo todo. O Jader, um pouco mais pessimista, é uma característica do Jader. Vai ser sempre assim. Cara, ele só joga assim, faz um gol e recua. Jader, é cedo para avaliar o que vai ser o trabalho do Carille. O Vasco podia ter ganho de 5-0, atropelado Madureira. Eu ia dizer a mesma coisa. Não vou aqui tentar encontrar para vocês aqui palavras, adjetivos que indiquem um sucesso fantástico em 2025 e nem vou usar adjetivos negativos que coloquem em risco a temporada. Tem muita coisa para acontecer. Mas quem disse que no Vasco isso não pode mudar? Né? A história dele fala assim, porque ele é desse jeito. Eu achei uma boa estreia. Fala, Eric. Nota 6,5, 7. Para uma estreia tá legal. Tá legal pra caramba. Entendeu? Acho que é muito por aí. Eu acho que eu não esperava nada diferente. Uma atuação segura, um time que soube sair pro ataque. Tá todo mundo no grupo debatendo com o Jader, ele tá irredutível, né? Nosso Pedro de Lara, diz o João Pereira aqui. Cara, assim, mas é opinião, eu respeito, mas posso não concordar. Temos todo esse direito de não concordar. Mas eu tô vendo aqui no nosso grupo de membros do WhatsApp do Trem Bala, a galera tá falando com ele e não tá dando. Pô, não tá... perdi a bola como ele fez várias vezes. Ou errava um passe como fez muito, sobre o Coutinho. Paê fez o básico. Gente, eu acho que a nota 6,5, 7 tá de bom tamanho mesmo. Mas é isso, torcedor. O que eu vejo de números que a gente possa mostrar, de análise, o que a gente pode falar, é muito por aí. Dever de casa foi muito bem feito. Não sofremos. Não tivemos nenhum problema para administrar. Não vi mesmo problema para administrar. Entendi um Vasco seguro na partida, um Vasco comandando as ações, povoado no meio-campo, que foi muito legal mesmo. Então, assim, não vi nenhum problema para o Vasco administrar o jogo, vencer o jogo
Então, eu acho que é isso. Eu acho que a questão do Vasco continua sendo tempo para evoluir. A chegada do Carille foi uma chegada importante para esse elenco. Eu acho que isso aí vai acontecer em relação à evolução do time. Mais uma pesquisa envolvendo torcidas foi divulgada. Agora, pelo Lance. Eu conversei de maneira exclusiva com o jornalista rubro-negro Mauro César, que não acredita o Vasco ter a 5ª maior torcida do Brasil. Vasco e o bilionário Marinakis continuam conversando. O grego liberou, inclusive, um atleta para o Vasco da Gama, que agora quer despachar 4 jogadores, enxugando a folha salarial, tendo ao menos mais R$ 1.200.000 no caixa. Torcedor, já eu falo sobre o Marinakis. O Lance divulgou uma pesquisa falando sobre os times mais odiados no Brasil. Não foi bem essa a pergunta. A pergunta, na verdade, foi qual o clube menos simpático. E por que o Lance fez isso? Porque copiou o jornal Marca da Espanha, que fez uma pesquisa, o resultado foi surpreendente e deu Real Betis como o time menos simpático ou mais odiado. Aí o Lance fez a mesma pesquisa através do grupo de WhatsApp do Lance. Estavam lá os clubes: Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. Os usuários só podiam votar nesses clubes. Qual o menos simpático? E aí, para gerar uma polêmica maior, o Lance dá o resultado dizendo que a pesquisa foi em relação aos clubes mais odiados. Por isso que essas pesquisas elas não têm muita credibilidade, embora o resultado tenha dado o Flamengo em primeiro lugar, acho que não à toa, né? Bom, mas tá aí, o Flamengo é o clube, segundo o Lance, mais odiado do Brasil. Na sequência tem Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco da Gama. As pesquisas, quando se pergunta qual o clube, né, mais amado do Brasil, sempre destaca, pelo menos nos últimos anos, o Vasco como a 5ª maior torcida. E quando a gente vê uma manifestação semelhante à que aconteceu em Manaus, a gente se pergunta, será mesmo que o Vasco é a 5ª maior torcida do Brasil? Eu conversei com o jornalista Mauro César recentemente, dentro do estádio Wembley, antes da final da Liga dos Campeões, falando exatamente sobre este tema, o tamanho da torcida do Vasco. O Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil, né? Eu até questiono muito essa coisa do Vasco ser a 5ª maior torcida, porque quando você viaja pelo Brasil, você vê muito mais vascaíno do que vê palmeirense, São Paulino e corintiano. Mas você acha que a torcida do Vasco é maior que a do Corinthians? Não, do Corinthians não, mas que a do Palmeiras e São Paulo, eu acho que é bem pau a pau ali. Pode não ser assim, São Paulo tem população maior que o Rio de Janeiro, então talvez pegando a região de São Paulo, região metropolitana, palmeirense e São Paulo pode ser mais numerosa? Pode, porque como tem mais corintiano em São Paulo do que flamenguista, rubro-negro no Rio de Janeiro, a população é maior. Mas pegando o Brasil todo, eu acho que o Vasco tem mais torcida do que as pessoas imaginam. Eu acho isso. Isso se percebe quando a gente viaja e quando a gente vê o Vasco viajar pelo Brasil e como ele é recepcionado por uma quantidade enorme de torcedores. Você pega uma cidade como Manaus, o pessoal leva Flamengo e Vasco, pô. Manaus fica a uma distância absurda do Rio de Janeiro. Acho que essas pesquisas elas deveriam ser feitas dentro do estádio, na porta dos hotéis e nos aeroportos, porque nesses lugares estão os verdadeiros torcedores, né? Tem muito isso, porque a pesquisa, geralmente essas pesquisas são feitas em cima de pesquisas eleitorais, né? Para prefeito, governador, presidente, essa coisa toda. Geralmente presidente, que todo mundo vota, né? É uma eleição nacional. E se você olhar, eu já tive esse cuidado de olhar uma vez, eu questionei até o Instituto de Pesquisa para verificar os números, porque foi uma ocasião que eles deram um resultado que o Fluminense tinha torcido do tamanho da Portuguesa de Esporte. Isso tem alguns anos, tem uns 10 anos. Aí eu questionei o Instituto, falei, cara, mas como isso aqui? Isso não tem sentido, gente. Não é preciso entender nada de futebol para saber que o Fluminense tem mais torcida que a Portuguesa. Pô, peraí, a Portuguesa tem uma torcida pequena, valente, aguerrida, mas é uma torcida pequena. O Fluminense tem uma torcida que não é a maior do Rio de Janeiro, mas é uma torcida numerosa, que nos grandes jogos é capaz de lotar o Maracanã. Aí eu pedi para ver as cidades, né?
E aquela pesquisa ela era feita mais em cidades paulistas. Aí tem uma equação, tem um número, mas, cara, gera distorções. Eu acho que não são muito precisos esses números. Nunca achei. Não que eu não confie nas pesquisas, mas elas não são feitas especificamente para medir o tamanho das torcidas. Elas são feitas a reboque de uma outra coisa. Aí enfiam no meio ali. Qual é o seu time? E às vezes o cara fala o time, mas nem torce, não é um torcedor de verdade. Deveriam ser duas perguntas, né? Você gosta de futebol? Acompanha? Sabe qual é o jogador? Minimamente se acompanha? Sim, acompanho. Não vejo todo jogo, mas então você é um torcedor, né? Não é fanático, mas é. Você acompanha? Ah, nem vejo nada. Mas o cara tem um time, né? No Rio de Janeiro todo mundo tem uma escola de samba, mas o cara de repente nunca sabe nem o samba da escola, nunca foi numa quadra, nunca assistiu um desfile. Ele só simpatiza. Então eu acho que o Vasco tem uma torcida muito numerosa, mais numerosa até do que para muita gente, do que muita gente imagina. Bom, eu não sei se o Vasco é a maior torcida do Brasil, se é a quarta ou se é a 10ª, mas é a mais leal. E a mais bonita também. Bom, o Vasco da Gama tentou a contratação do atacante uruguaio Ramon Sosa e o Marinacks liberou o atleta para negociar com o Vasco. Pelo Marinacks, o jogador, que é do Nottingham Forest, poderia ir para o Brasil e defender o Vasco da Gama, liberado pelo grego Marinacks. Só que na última hora teve uma reunião no domingo, o Ramon Sosa preferiu permanecer na Inglaterra. Ele chegou lá no meio de 2024 e vai permanecer, portanto, defendendo o Nottingham Forest na Premier League. O mais interessante disso é que o Vasco vai mantendo contato, né, com o Marinacks, ou pelo menos com o staff do Marinacks. Dessa vez o Vasco foi quem procurou para contratar o Ramon Sosa, mas o staff do Marinacks já procurou o Vasco pela questão do atacante Cleiton Silva, que está emprestado ao Rio Ave, time português que pertence ao Marinacks. Tudo isso é muito bom para ir, né, afinando, conversando. Vamos falar sobre o Ramon Sosa? Vamos. Aí fala um pouquinho da venda da SAF também, e aí vai costurando aí o que pode vir a acontecer num futuro bem próximo. Emerson Rodrigues, anunciado como jogador do Ludogorets. Boa sorte aí, é o Emerson Rodrigues, e o Vasco busca aliviar ainda mais a folha salarial, tentando encaixar 4 jogadores em outros clubes, né? O Capasso, Zé Gabriel, De Luca e Serginho. Isso representa um alívio de algo em torno de R$1.200.000 se o Vasco conseguir se desfazer. Sandro Gama fala das negociações do Vasco por Brian Rodrigues e Rony. Brian Rodrigues é um sonho e Rony uma realidade. O Vasco pretende pagar 80% da multa rescisória para ter Brian Rodrigues, mais o empréstimo de Capasso. Rony seria uma negociação direta com o staff do atleta, que não aceita empréstimos e quer um salário de R$1,5 milhão. Ao longo dos dias, o Vasco vai murchando sua folha salarial e oferecendo atletas a clubes nacionais e internacionais. A diretoria faz esforços para fazer a caravela vir buscar títulos nessa temporada. Com perdão de dívida por Paulinho e pagamento pelo empréstimo, Leandrinho tem saída encaminhada para o Al-Shabaab. Negócio só será concretizado se for sem obrigação ou opção de compra.